Ouvir Justiça de hoje com o tema Classificação Indicativa de Obras Audiovisuais. Participam do programa o juiz José Clemente Piedade de Almeida, da Vara da Infância e Juventude de Ipatinga, e a psicóloga judicial Rosilene Miranda. Na época da ditadura havia censura. Hoje não há proibição de veiculação nem interferência no conteúdo do que é exibido. Gostaria de uma análise da censura em épocas passadas com o momento atual, doutor Clemente. Ela difere e muito. A censura à vida, e que a imprensa tanto fala, tanto bate, e eu vivi um pouco isso, com idade diminuta, mas vivi, era aquela censura estatal, colocando uma ideologia política, tudo era proibido, a música era proibida, os grandes cantores, grandes intérpretes nasceram de músicas metafóricas, né? São os grandes hoje aí do Brasil. O que se fala hoje não é a censura nesse sentido que todos têm que entender, é um realinhamento visando que os meios de comunicação mudaram, eles são muito mais invasivos. Não se fala só da televisão, do rádio, mas nós temos os jornais, as revistas, as internet, as redes sociais, os MSS por telefone, que tudo, você tem uma imagem, como há pouco ocorreu com aquele desastre horrível que abateu toda Minas Gerais e, quiçá, Brasil e fora do Brasil, e, dentro ali de Minas Gerais, aqui no miolo do Estado, no cerne do Estado, onde em 5 minutos aquela imagem tétrica estava andando em tudo quanto é celular, inclusive no meu eu recebi, através de YouTube, isso e aquilo, essas empresas. Não existe a censura, tem que se dividir. Aquela censura de antigamente, não vejo como se falar com a classificação etária, com a orientação, principalmente aqueles que têm o dever de formar aquela mentalidade de informação que foi posta no mundo sem pedir para vir, que eu chamo sempre a atenção, o pai e a mãe. E trago a lume para encerrar minha fala. Tome conta de seu filho, que senão um traficante adote. Isso daí vem muito a calhar e faz um elo de ligação no meu modo de ver. Doutora Rosilene, os pais estão preparados para a classificação indicativa? Eles aceitam a classificação? Eu acredito que essa campanha tem que se estender também a essa explicação de que o objetivo não é cercear a opinião de ninguém, porque a censura ela vinha no sentido de cercear opiniões. Não é esse o caso. Então, todas as vezes que eu escuto essa discussão, será que a censura vai entrar em cena? A questão não é essa. É uma orientação, né? O Estado não está dizendo para os pais, seu filho está proibido de ver essa programação. Nesse caso, a classificação indicativa é uma orientação aos pais. E eu acho que qualquer orientação aos pais que vise a educação das crianças e adolescentes tem que ser trabalhado para ser aceito, porque é o melhor para eles. Mas eles estão preparados? Eu acredito que alguns pais já estão preparados, mas acredito que esse Brasil, nessas dimensões continentais, eu acho que muito trabalho ainda precisa ser feito. Há uma polêmica em torno da censura, com setores contrários a qualquer tipo de obstáculo na manifestação do pensamento. Doutor Clemente, quais são os parâmetros constitucionais dessa manifestação? O parâmetro constitucional para a censura, ou seja, verificar, orientar a faixa etária, é a mais elástica possível. Tanto é que os meios de comunicação, todos vários que tem no Brasil, que passam hoje por essa classificação, que eu prefiro usar a palavra classificação, do que vai se exibir, do que a censura, em quase 100% hoje, o programa, aquilo que é submetido à avaliação, que é pelo grupo técnico de Ministério da Justiça, sofre quase que aprovação de 100%, porque a própria emissora se autoavalia e diz, liberado de 2 a 14, menos de 12, menos de 14, a faixa etária colocada. E geralmente isso é corroborado pelo, digamos, aspas, examinador, comunga com ele. Muito pouco por cento, acredito que menos de 5%, há uma reavaliação, um realinhamento, e sempre que há o realinhamento, os informes que eu tenho do Ministério da Justiça, eles são aceitos pelo órgão expedidor, por aquele criador daquela imagem, daquele programa. Vamos ver a opinião popular. A pergunta foi a seguinte: de quem é a responsabilidade pelo que as crianças podem assistir na televisão? Cabe aos pais tomar conta dos filhos e indicar que a programação não é correta para eles. A televisão está com um exemplo muito ruim para os filhos da gente. Cabe ao juiz entrar nesse programa aí e cortar essas coisas. A gente desligar a televisão para o filho não ver as coisas é difícil, né? Então eu acho que eles têm que tirar, colocar para horário que não tem criança assistindo. As crianças têm que ter programa adequado para elas, entendeu? Aquela tarja, para começar, é só fachada, porque aquilo não inibe a criança de assistir programa algum.
O poder de assistir ou não está nas mãos dos pais. Essas tardes são desnecessárias, cabendo ao pai educar o filho. E deve ele fiscalizar se o que o filho está assistindo ou não. Doutora Rosilene, comentário da senhora sobre a fala popular. Na realidade, é muito importante o que se fala. Aquela senhora fala o seguinte: para o pai é muito difícil controlar, porque muitas vezes o pai está fora de casa. Né? E atualmente, com a violência que reina no ambiente fora da casa também, fora do domicílio, muitas vezes as crianças não têm nem autorização para brincar fora. Elas têm que ficar dentro de casa expostas mais ainda à televisão. Então, eu acho que até a lei é muito clara, né? Cabe à família, à sociedade, ao Estado. Então, é importante sim. Agora, mais uma vez eu digo, o preparo dos pais é fundamental para essas campanhas, para que os pais orientem os filhos, que não é só uma fachada que está escrito, uma placa, né? Que a criança vai desobedecer, porque ela vai ter interesse no que é proibido. Pois é, mas pelo que a senhora fala do preparo dos pais, a senhora mesmo citou um país continental como o Brasil, como preparar os pais? Campanhas, eu acho que é uma ótima saída para isso. A gente sabe a penetração das campanhas, a gente percebe que essas campanhas que tem, elas atingem o público de uma maneira muito grande. As frases de campanhas passam a ser usadas no dia a dia. Eu acredito que a mudança da sociedade, é como o juiz disse, né, que a lei vai mudando em função dos costumes, as mudanças culturais, elas são feitas por meio de campanhas, de conscientização do povo. Comentário do senhor sobre a fala popular, doutor Clemente. Vi, anotei, entendi que foi um score de 5-1. 5 aprovaram. 1 não é desaprovou. Teve um meio termo, ele teve uma balança, não chegou a ser totalmente contra. É uma manifestação popular, eu acho que está sendo consagrada a manifestação popular. Faço um comentário em cima de uma senhora que muito bem falou e trouxe a impressão da figura, que a minha profissão eu represento, o juiz, o Poder Judiciário. O juiz tem que tomar conta disso, algo assim ela disse. Juízes no Brasil são muitos. Nesse país continente, repito, com costumes diferentes. Cabe a um órgão central. Esse órgão central é o Ministério da Justiça, aí sim, tem que ter uma cabeça, tronco e membros, e esses membros, esses tentáculos, seremos nós, os juízes, os psicólogos, os pedagogos, os professores, os pais, a família é o primeiro núcleo. Não adianta ter juiz demais, não adianta ter psicóloga demais, me perdoe a minha colega debatedora, se não tiver pai e mãe. E tudo tem que nascer. A semente foi lançada. Tem 2 filmes. Eu daria uma opinião hoje ao Ministério da Justiça sem qualquer bagagem jornalística e etc. Deve ser ampliado esse quadro, é de muito bom gosto, de muito curto e grosso, deve ser ampliado. O Via Justiça faz mais um intervalo. Voltamos em instantes com o bloco final do programa.